Quais são os benefícios da oração no cérebro? São tantos, meu amigo, tantos. E é interessante que até pouco tempo atrás havia um falso conflito entre a ciência e a fé. E o século XX foi conhecido como o século onde ciência e fé entraram em colisão. Divorciaram. E o século XXI tem mostrado algumas coisas bem relevantes de diálogo novamente. E um desses pontos é o que tem sido chamado aí de forma incipiente de neuroteologia. Uau! O que é isso? Termo legal. É um ramo da ciência que ainda é incipiente, que ainda é emergente, mas que está conseguindo visualizar algumas alterações e muitas alterações cerebrais através de exame de ressonância magnética funcional, de tomografia por emissão de pósitron, de fóton e outros exames de estimulação cerebral. E o que eles estão conseguindo ver? Eles estudam e eles avaliam as mudanças que acontecem no cérebro de quem tem uma experiência espiritual, de quem tem uma experiência religiosa. E a partir desses dados, dessas evidências, nós conseguimos já não aprender, porque a gente já sabia disso há muito tempo. Quem ora já experimenta tudo isso há muito tempo. Agora a gente consegue ver um embasamento científico por trás da experiência que nós já temos há tanto tempo e ver o que acontece fisicamente no cérebro, as mudanças que acontecem fisicamente no nosso cérebro. Então não é aprender, mas é um reforçar, é um embasar e até mesmo mais pessoas crerem, né? Exato. Pessoas que amam a ciência e que estão envolvidas podem falar, cara, isso é muito doido. Exatamente. Então vamos lá, qual o primeiro benefício da oração no cérebro? O primeiro benefício é aumentar a nossa resistência à dor. O que é isso, né? Uma das principais alterações que a oração faz no nosso cérebro é diminuir o fluxo, diminuir a estimulação do nosso córtex parietal superior. O que isso faz? É o córtex responsável pela nossa atividade sensorial, é o córtex somatoneural ou somatosensorial. E o que isso faz? Faz a gente ter percepções físicas, de tato, de dor. Então, o que eles evidenciaram? Que quando uma pessoa está em oração, a atividade dolorosa, a atividade sensorial física dela diminui. Então ela aumenta a resistência dela à dor e ao ambiente. Se o ambiente é desagradável, se o ambiente é desconfortável e a pessoa ora, ela tem uma capacidade maior, uma resiliência maior para enfrentar ambientes e situações desagradáveis, porque tem essa atividade diminuída no córtex responsável pela sensibilidade. Cara, você falando me lembra a igreja perseguida, né? Sim. E os relatos que a gente tem na própria Bíblia e na história de pessoas como Paulo e Silas na prisão, orando e adorando e cantando em atividades espirituais ali e resistindo à dor, né? Sim, por isso que Paulo vai dizer também que em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, porque o ambiente externo tá todo, por exemplo, atribulado. Atribulado é o que acontece fora. Sim. Mas angustiado não, porque angustiado é o que acontece dentro. Perseguido é o que acontece fora, mas desamparado não, porque é o que acontece dentro. Então, o interior fica, de certa forma, blindado contra o que está acontecendo no exterior. Isso é um benefício da oração, evidenciado nessa diminuição da atividade do córtex parietal superior. Então é o seguinte, você sabe que no final desse vídeo aqui temos um objetivo, que você comece a orar mais. Vamos lá, segundo benefício. Segundo benefício é que a oração aumenta a reconstrução cerebral. É um termo que a gente tem utilizado aí na neurociência como plasticidade neuronal, plasticidade cerebral. E tem um livro muito legal chamado Neuroplasticidade, o diálogo criativo mente-cérebro-DNA. E esse livro fez uma série de estudos mostrando quais ações que faziam essa reconstrução, essa religação de sinapses, essa reativação de neurônios, faziam o cérebro retomar aprendizados e reativar neurônios que estavam inutilizados, que haviam sido atrofiados por não serem utilizados. Então, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com AVC, uma pessoa com uma doença que traz
uma certa degeneração neuronal, a oração aumenta a plasticidade, a capacidade de regenerar neurônios, de religar sinapses, de refazer circuitos. Você está me dizendo que é como, se eu puder usar essa comparação, uma fisioterapia para um músculo, para voltar um movimento, a oração tem essa capacidade no cérebro. Ela treina o cérebro. Uau. Então, como você costuma dizer, né? A criatividade é um músculo que você desenvolve. A oração é um treino para desenvolvimento cerebral, para desenvolver essa musculatura cerebral. Meu Deus, incrível. Terceiro benefício. Terceiro, a oração melhora a concentração e a atenção. Então, é um dos principais problemas da nossa geração. Exato. É a falta de atenção, né? A epidemia de falta de concentração. E é uma das perguntas que eu mais recebo até, poxa, como melhorar a minha concentração, como melhorar a minha atenção. Essa nossa geração multitasking, multitarefa, que faz várias coisas, a gente não consegue fazer nada direito, não consegue prestar atenção em alguma coisa por muito tempo. E a oração, ela aumenta a atividade do lobo frontal. O lobo frontal é uma parte do córtex cerebral que é responsável por manter a sua atenção presa em algo, por manter a sua concentração. Então, nós que oramos já sabemos disso há muito tempo. Você percebe que quando você ora, você fica muito mais centrado, você fica muito mais concentrado. Vai ler a Bíblia depois de orar e vai ler a Bíblia antes de orar. Você percebe que a sua atenção, a sua capacidade de se concentrar fica muito maior, até porque aquilo que a gente falou no primeiro benefício, porque diminui a sua interferência externa. Essa sensibilidade. Porque o que acontece na nossa falta de concentração? A gente tem uma hiperestimulação. A gente quer ver tudo. A gente quer ver tudo, então a gente fica muito atento a tudo que está acontecendo. Então é aquela atenção espontânea, que você olha para tudo que te chama a atenção. A oração consegue capturar a sua atenção para um foco. Isso, por isso que no devocional eu sempre incentivo as pessoas a começar com adoração e oração antes até de ir para a Bíblia, né? Porque a adoração está consciente da presença dele, a oração você fixa, né? Fixa os olhos nele, fixa os seus pensamentos nele, e aí você vai para a palavra, ouvir a voz dele. Então isso é muito legal, muito interessante. Quarto benefício, meu amigo. Quarto benefício, a oração aumenta a felicidade. Opa! O segredo da felicidade. Agora foi resolvido, agora foi explicado revelado. O segredo da felicidade. O que também foi evidenciado, e aí quem tiver curiosidade, um dos livros mais interessantes sobre isso se chama Como Deus Muda, ou Como Deus Pode Mudar a Nossa Mente. É um livro muito interessante de um escritor chamado Andrew Newberg. E ele traz essa correlação interessante e tem uma série de outros estudos, uma pesquisa de Stanford também recente, vou até deixar aí na descrição, vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada lá nas pesquisas. O que a oração faz? Aumenta a atividade do sistema límbico, que é a área das emoções. Então, o que a oração é capaz de fazer? Ela aumenta numericamente a quantidade de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade. Então, a pessoa que ora, ela tem uma atividade maior nesse cérebro emocional, que é o cérebro límbico. E ela tem maiores índices de satisfação. E isso a gente percebe claramente. Muito claro. Você está na igreja, aquela reunião de oração e, vamos confessar todos, muitas vezes você estava meio desanimadão de ir, né? Você gosta mais de ir na conferência, de ir não sei o quê. E aí você foi, e aí você começa, dá 5 minutos, dá 10, de repente, começa realmente uma descarga de prazer naquela presença, naquele ambiente. Isso é muito legal. Você é inundado com serotonina, você é inundado com dopamina, que são não são os princípios ativos, mas são o resultado da ação dos antidepressivos. Né? Os antidepressivos, eles aumentam a quantidade de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, e a oração ela consegue aumentar a quantidade, a liberação desses neurotransmissores e te deixar muito mais feliz. Incrível, incrível. Legal, então, quinto benefício. Quinto benefício, a oração descansa mais do que o sono. Isso é demais. Os que gostam de dormir aí, para os que gostam de dormir. E olha,
Não estou dizendo que o sono não é importante. Sim, meu Deus, sono. Estou dizendo que a oração é mais importante do que o sono. Por isso que Jesus passava algumas noites em claro orando. Né? E o que algumas pesquisas já têm evidenciado? Né? A atividade elétrica do cérebro, ela tem algumas frequências. Então é como se fosse rádio, tem várias frequências ali no dial, né? Então, o que eles evidenciaram? Que durante uma atividade de oração, a onda elétrica que se gera, a frequência elétrica que se gera, é uma frequência que descansa mais a mente do que o sono. Meu Deus. É uma frequência de altíssimo nível de descanso. Então você está cansado fisicamente e você pode ser descansado fisicamente e, obviamente, mentalmente também através da oração. Então agora imagina você orar e dormir no meio da oração. Que associação. Aí fica poderosíssimo. E tem outras coisas também relacionadas ao descanso, porque a gente já sabe que quem ora, já tem pesquisas mostrando também, tem um nível de cortisol pela metade de quem não ora, quem ora com frequência. Cortisol é o hormônio do estresse, então ele deixa o seu corpo mais estressado, mais inflamado. Então, se a gente está falando aí de imunidade, se a gente está falando de dor crônica, a oração tem um efeito poderosíssimo por descansar, por desestressar, diminuir o cortisol, diminuir a inflamação crônica. A oração, ainda nesse tema do descanso, do desestressar, ela é um poderosíssimo ativador do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o que te deixa tenso, é o que te deixa nervoso. O parasimpático é o que dá um stop nisso e que te relaxa, que libera ali os neurotransmissores, a acetilcolina, que vai te descansar, que vai te relaxar. Então, a oração descansa a mente e o corpo. E é interessante porque Paulo em Filipenses 4 vai correlacionar isso, né? Você está ansioso, você está preocupado, e aí ele coloca como remédio a oração, né? Exatamente. Sexto benefício, a oração melhora a autoestima. Uau! E é um dos sintomas pandêmicos do nosso tempo, da nossa geração. A oração, ela tem uma capacidade muito poderosa de aumentar a nossa quantidade de ocitocina. E você já tem falado com alguma frequência da ocitocina. Ocitocina é conhecida hoje como hormônio do amor. É verdade. É aquela sensação, é aquele neurotransmissor que é liberado, que a gente chama até de hormônio, que é liberado quando você faz uma atitude de amor. Quando a mãe dá à luz, ela é inundada de ocitocina, para o útero contrair, é inundado de ocitocina. Quando você faz alguma coisa generosa, na amamentação, libera ocitocina. E a ocitocina tem sido muito relacionada à autoestima. Tem uma relação muito propícia. Tem uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, que tem até eles fizeram um livro lá, Hábitos de um Cérebro Feliz. E aí eles fazem essa correlação entre a oração e a autoestima. Uau. Através da quantidade de ocitocina que a oração é capaz de liberar. Muito bom. Então, se você quer aí aumentar a sua autoestima, tá provado que pode ser através da oração. E o último? Qual é o último benefício aí? O último que não é o último, mas o último da nossa reflexão, porque você vai ver que tem muitos e muitos outros, mas a oração melhora a sua capacidade de tomar decisão. Então, ela consegue ativar, e é um dos principais, dentro aí das pesquisas que foram reveladas nesse livro, como Deus pode mudar a sua mente. Uma das principais alterações é a ativação do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é esse que te dá a capacidade de significar as coisas, de ter um discernimento melhor e tomar decisões racionais. Então, você precisa tomar uma decisão. Qual é a melhor coisa que você pode fazer antes de tomar uma decisão? Orar. Porque a oração vai aumentar a atividade do córtex pré-frontal, você vai ter mais lucidez, mais clareza, mais discernimento para você tomar uma decisão equilibrada, para você tomar uma decisão racional. Você precisa tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, ore, você vai ver que você vai tomar uma decisão muito melhor. Uau! Cara, eu estou impressionado com esses 7 benefícios da oração no cérebro. Você já sabia o que a palavra de Deus dizia, mas nós estamos pegando aqui as pesquisas da ciência para te mostrar. Você tem que orar sem cessar.